Olá! Na aula de hoje nós vamos estudar os polinômios. Vamos trabalhar as operações de adição, subtração, multiplicação e divisão. Então, começando pela adição, somar dois polinômios é somar os termos semelhantes. O que na matemática significa? Somar monômios com parte literal de mesma potência. Vamos entender melhor no exemplo. Então, aqui eu tenho um exemplo, considere os polinômios p de x e q de x e determine px mais qx, ou seja, a soma do polinômio p mais o polinômio q. Para tanto, eu vou inicialmente copiar o polinômio p. Então, o polinômio p começa com o termo 4x à quinta. E aqui eu já quero esclarecer, 4x à quinta é um termo do polinômio p e, ao mesmo tempo, é um monômio. A gente chama isso de monômio, é uma partezinha lá do polinômio p. Nesse monômio, o 4 é a parte numérica, né? Enquanto que o x à quinta é a parte literal, com potência, com expoente 5. É isso que está falando, né? Somar monômios com parte literal de mesma potência. Então, quando eu for somar um termo que tenha x à quinta, eu só posso somar com outro termo que tenha x à quinta, certo? Então, vamos continuar. 4x à quinta mais 2x à quarta menos x ao cubo menos x menos 2. Observa que eu deixei um espaço aqui. Por que esse espaço? Porque no nosso polinômio p, você começa com x à quinta, x à quarta, x ao cubo e não tem x quadrado. E eu deixei esse espaço propositadamente para a gente conseguir escrever o polinômio q de x aqui embaixo, respeitando a parte literal. Ou seja, eu vou escrever x à quarta embaixo de x à quarta, x ao cubo embaixo de x ao cubo e assim por diante. Então, vamos lá. Vai ficar o polinômio q de x, 2x à quarta embaixo de x à quarta, menos 3x ao cubo embaixo do x ao cubo, menos 2x quadrado, ficou nesse espaço vazio porque o polinômio anterior não tinha x quadrado, mais 5x mais 9. Essa disposição facilita verificar com quem eu vou trabalhar. Então, x à quarta com x à quarta, x ao cubo com x ao cubo, x com x e o termo independente com o termo independente. Então, vamos à soma. Somando semelhantes, o 4x à quinta só tem ele, fica 4x à quinta, 2x quadrado, 2x à quarta mais 2x à quarta é 4x à quarta, menos x ao cubo, menos 3x ao cubo é menos 4x ao cubo. O x quadrado menos 2x quadrado está sozinho, mantém ele. 5x menos x dá 4x e 9 menos 2 dá 7. E assim nós efetuamos a adição. Vamos prosseguir com a subtração, que é muito semelhante. Fazer a subtração entre dois polinômios, no caso, é somar. Somar o primeiro polinômio com o oposto do segundo. Na prática, olha o exemplo. Eu vou copiar o polinômio p de x, que é x à quarta mais 2x ao cubo menos x quadrado mais 3x mais 10. E na hora que eu for colocar o polinômio q de x, eu vou trabalhar com o oposto. Ou seja, cada termo aqui eu vou trocar o sinal. Se ele está positivo, eu vou escrever negativo. Se tiver negativo, eu escrevo positivo. Então, vamos lá. Vai ficar menos 3x à quarta, menos 2x ao cubo. O 2 que está negativo vai ficar positivo, mais 2x quadrado, menos 5x, menos 5. E aí, novamente, agora eu faço a soma, porque eu já escrevi o oposto, ok? X à quarta com menos 3x à quarta vai dar menos 2x à quarta. 2x ao cubo com menos 2x ao cubo anula, não é isso?
Então, eu não vou ter termo com x ao cubo na minha resposta. Menos x quadrado com 2x quadrado vai dar mais x quadrado. 3x com menos 5x vai dar menos 2x. E 10 tira 5, vai ficar 5. E aqui nós temos, então, a resposta da nossa subtração. Observa que não é obrigado a colocar um polinômio embaixo do outro. Por que eu fiz assim, né? Por que eu propus isso? Porque facilita a pessoa não errar, não esquecer de agrupar ninguém. Então, se você colocar respeitando sempre os termos semelhantes um embaixo do outro, não tem como errar. Outra coisa importante, na adição, você pode pôr vários polinômios, assim como na adição com números, a gente pode pôr vários números no algoritmo, na adição também. Tudo bem? Agora, vamos à multiplicação. Multiplicar cada termo do primeiro polinômio por todos os termos do segundo polinômio. Ou seja, é fazer a distributiva. Então, aqui eu também tenho um exemplo com P de x e Q de x. Eu vou copiar o primeiro, que é 2x ao cubo, mais 2x quadrado, mais 3, entre parênteses, para poder efetuar a multiplicação. E o Q de x, 4x ao quadrado, mais 2x, menos 4. Nós vamos fazer a distributiva, multiplicando todos os termos do primeiro polinômio com o segundo. Então, eu vou começar com 2x ao cubo. 2x ao cubo vai multiplicar 4x quadrado. E isso dá 8x à quinta. Mas eu vou explicar aqui no cantinho do lado direito como que chega nisso, tá? Então, 2x ao cubo multiplicando 4x ao quadrado, olha só, a gente primeiro pensa no número, 2 vezes 4, isso é 8. E aí, pensando no x, você lembra? Aqui eu tenho x elevado à terceira, expoente 3, e x elevado ao quadrado, expoente 2. O x é a base, então eu estou multiplicando potências de mesma base, de base x. O que acontece com os expoentes? Nós somamos. Então, fica 3 mais 2, e isso é 5. Por isso que essa multiplicação é 8x à quinta. Tudo bem? 8x à quinta. Agora, eu vou proceder da mesma forma para os demais. 2x ao cubo multiplicando 2x, isso vai dar 4x à quarta. 2x ao cubo multiplicando menos 4, isso vai dar menos 8x ao cubo. Agora, nós vamos fazer tudo novamente para o segundo termo, que é o 2x quadrado. 2x quadrado multiplicando 4x quadrado é 8x à quarta. 2x quadrado multiplicando 2x dá 4x ao cubo. 2x quadrado multiplicando menos 4, isso é menos 8x quadrado, certo? Vamos para o último termo, que é o 3. O 3 multiplica todo mundo, então vai ficar 3 que multiplica 4x quadrado, e isso dá 12x quadrado. 3 que multiplica 2x, isso é 6x. Tudo bem? E por fim, o 3 que multiplica o menos 4. E isso vai dar menos 12. Agora, nós vamos fazer a junção dos termos semelhantes. Então, observa que x à quinta, eu só tenho o primeiro termo lá. Então, fica aqui, 8x à quinta. Agora, x à quarta, eu tenho 4x à quarta e 8x à quarta. Somando, isso dá 12x à quarta. Termos com x ao cubo. Eu tenho menos 8x ao cubo e 4x ao cubo. Menos 8 com 4 é menos 4x ao cubo.
somando os quadrados. Menos 8x² e 12x². Isso dá 4x². E aí, só tem um único termo com x, mais 6x, menos 12. Eu organizei, observe que nós obtivemos como resultado um polinômio de grau 5. Tudo bem? Por quê? Porque o grau maior do polinômio P é 3 e do polinômio Q é 2. Você soma o grau. Grau 5 é a resposta. Agora nós vamos para a última operação, que é a operação de divisão, e vamos fazer pelo método da chave. Mas antes eu vou retomar, como que é a divisão pelo método da chave numérica. Então, primeiro eu vou começar com um exemplo numérico. 457 dividido por 12. E nós vamos fazer a divisão longa. Então, é o 457 dividido por 12. O 12 é o divisor e o 457 é o dividendo. E você precisa saber quantas vezes cabe o divisor no dividendo. É sempre essa pergunta. No entanto, a gente começa assim. Dá para dividir só o 4, só a centena, por 12? Não. Então, dá para dividir o 45? Dá, porque 45 é maior que 12. E aí a gente costuma colocar esse arco aqui em cima, que significa que a gente vai trabalhar a divisão com 45 e o 7 vai ficar esperando, ele vai entrar somente depois no algoritmo. E aí, quantas vezes cabe o 12 no 45? Nós temos que pensar na tabuada do 12. Novamente, eu vou recorrer ao cantinho para fazer essa anotação. Tudo bem? Aqui no cantinho direito. Então, o 12 uma vez é 12, duas vezes 24, 12 vezes 3, 36, 12 vezes 4, 48. Ó, 48 passou. Então, eu vou ficar com o 36. 36 é 3 vezes o 12. Aí, então, eu represento aqui na chave, 3 vezes 12 dá 36. O 36 passa subtraindo o dividendo. Então, observa que eu peguei esse 36 e trouxe para cá com o sinal oposto. E aí, eu efetuo essa operação. 45 tira 36. Isso vai dar 9. Tudo bem? Lembra que o 7 ficou aqui? Esse 7 vai juntar com o resultado 9 e nós vamos obter o número 97. E eu vou começar novamente perguntando: quantas vezes cabe o 12 no 97? Eu já comecei aqui na direita uma tabuada, eu parei no 4 vezes 12, que é 48, eu vou continuar. Mais 12, 60, mais 12, 72, mais 12, 84, mais 12, 96, mais 12, 108. 108 passou, eu vou usar o 96. Quantas vezes é o 96? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vezes. Então, eu continuo aqui minha divisão. 8 vezes 12 é 96. 97 tira 96. Eu tenho como sobra, resto 1. E aí, nós fizemos a divisão. 457 dividido por 12 é 38. 38 é a resposta, 38 é o quociente. Tudo bem? Isso é só para a gente lembrar. Por quê? Nós vamos usar exatamente esse algoritmo, esse pensamento, esse método para trabalhar com polinômios. Então, vamos lá no exemplo. Divisão, método da chave. Aqui eu tenho 2 polinômios. Importante, na divisão nós temos outros métodos. Na aula de hoje eu vou apresentar somente o método da chave, tá?
Então, eu vou dividir o polinômio p de x por q de x. Vou copiar o polinômio p de x, é 6x à quarta, mais 2x ao cubo, mais 3 de x quadrado, mais x, mais 1. A chave e o polinômio q de x. 2x quadrado, e aqui eu chamo a atenção. 2x quadrado vai direto para o 3. Cadê o x? Nós vamos colocar o x. Nós vamos sempre, na divisão, completar o polinômio. Isso vale tanto para o divisor como para o dividendo. Nós vamos completar. Então, aqui é 2x quadrado, não tem x, a gente vai escrever mais 0x, porque não altera, 0x é 0, mais 3. Então, recapitulando, ó, o polinômio q de x, 2x quadrado mais 3, eu coloquei 2x quadrado mais 0x mais 3. Por quê? Você não é obrigado a fazer isso, mas na hora da divisão, você vai ter que trabalhar com todos os termos, e aí vai surgir esse termo. Se ele não aparece aqui, fica muito difícil na hora de organizar a sua sentença. Então, é um facilitador, tudo bem? Realmente não é obrigado, mas facilita, você vai perceber que facilita bastante. Então, lembra que a gente perguntava, a primeira coisa, quando eu fui fazer a divisão, eu selecionei parte do número, eu peguei lá só o 45, fiz o arco, aqui é a mesma coisa. Eu tenho 3 termos, né? X quadrado, x e 3. Para fazer a divisão, eu vou precisar de 3 termos. Então, eu vou pôr esse arco. O que significa que o x e o 1 vai esperar. Vai entrar no algoritmo ao longo da resolução. Agora, eu vou fazer uma pergunta. No polinômio, a gente sempre pergunta quantas vezes cabe, só que a gente só olha para o primeiro termo. Então, aqui, ó, 2, aliás, para o termo de maior potência, que normalmente vai estar em ordem. Se não tiver em ordem, você coloca em ordem, tá? Então, aqui o maior é o 2x quadrado. E eu tenho que saber quantas vezes ele cabe no 6x à quarta. Perguntar quantas vezes cabe é perguntar que número que eu multiplico ele, que vai resultar em 6x à quarta. Então, nós vamos de novo aqui para o cantinho para anotar isso. Qual é o número? Qual é o número? Então, é uma interrogação. Que eu multiplico 2x quadrado e vai me resultar o 6x à quarta. É só o primeiro que eu vou olhar, tudo bem? O primeiro aqui no divisor e o primeiro lá no dividendo. Agora, observa aqui. Que número que eu multiplico 2x quadrado e chega em 6x à quarta? Pense por partes. Então, só pensando no numérico, eu tenho que multiplicar o 2 por um número e encontrar 6. Que número que é esse? É o 3, tudo bem? Porque 2 vezes 3 dá 6. Agora, pensando somente na parte literal, x quadrado, eu tenho que multiplicar e encontrar x à quarta. Então, eu vou multiplicar por x ao quadrado. Por quê? 2 mais 2 vai dar expoente 4. Então, o número que eu estou procurando é o 3x quadrado. E é ele que vem aqui no lugar do meu quociente, 3x quadrado. Aí eu vou multiplicar. 3x quadrado multiplica 2x quadrado, isso dá 6x à quarta. E aí eu levo lá para o dividendo com o sinal trocado. Assim como no número eu levava com o sinal trocado. Então, vai ficar menos 6x à quarta. Detalhe, eu não multipliquei para o primeiro termo do divisor, eu vou multiplicar para os outros. Então, 3x ao quadrado multiplicando 0x vai dar 0x ao cubo. 0x ao cubo, vai lá para o outro lado. 3x quadrado multiplicando 3 vai dar 9x quadrado. Passa para o outro lado, negativo, menos 9x quadrado. Certo? E aí, da mesma forma que eu faço lá no número, eu vou operar esses valores. 6x à quarta positivo com 6x à quarta negativo se anulam.
2x ao cubo com menos 0x ao cubo dá 2x ao cubo. E 13x quadrado tira 9x quadrado, isso vai dar 4x quadrado, certo? Então, o que eu vou fazer? Não falta operar com x e com 1, eu vou usar agora somente o x. Então, o x vai com o valor que eu já possuo aqui, assim como é no número, né? A gente fala desce o número, né? Então, aqui o x compõe essa sentença e aí eu posso continuar a minha divisão. Perguntando novamente, o 2x é sempre o principal aqui, com o primeiro aqui, que é o 2x ao cubo. Lembrando que meus polinômios têm que estar em ordem decrescente de potência. Então, 2x ao cubo. Que número que eu multiplico 2x quadrado que eu encontro 2x ao cubo? Vamos no cantinho. Que número que eu multiplico o 2x quadrado que eu encontro o 2x ao cubo? Bom, primeiro aqui, ó, 2 com 2 já tá, não vai precisar multiplicar a parte numérica. X quadrado, para chegar no x ao cubo, eu tenho que multiplicar por 1x. Por quê? Olha só, o x sozinho, ele tem potência, expoente 1. 1 mais 2 vai dar 3. Então, o valor que eu tenho que multiplicar é x. Eu venho e coloco esse x na chave, no quociente, e vou efetuar a multiplicação por todos os termos. X que multiplica 2x quadrado vai dar 2x ao cubo, marca lá o oposto. X que multiplica 0x vai dar 0x quadrado. E x que multiplica 3 vai dar 3x, marca lá o oposto, menos 3x. Entenderam por que eu completei aqui, né? Para que ficasse certinho cada termo embaixo. Se eu não tenho zero, esse daqui ia ficar deslocado. Não quer pôr o zero, você tem que lembrar de deixar o espaço. Tudo bem? Vamos somar? 2x ao cubo com 2x ao cubo negativo se anulam. 4x quadrado com 0x quadrado fica 4x quadrado. E x com menos 3x fica menos 2x. E aí, olha só, ainda falta o 1. O 1 vai compor o número aqui com o polinômio. Então, vamos lá, mais 1. E eu vou fazer a mesma pergunta. Que número que eu tenho que multiplicar o 2x quadrado para chegar no primeiro que está aqui, ó, 4x quadrado. Vou deixar essa anotação aqui no cantinho. Qual é o número que eu multiplico o 2x quadrado que resulta em 4x quadrado? Agora, olha só, o 2 para chegar no 4, basta multiplicar por 2. E o x? O x já está igual, ó, x quadrado, tudo bem? Já está igual. Então, é só multiplicar por 2, mais 2. 2 multiplica 2x quadrado, 4x quadrado, passa lá negativo. 2 que multiplica... passa aqui, ó, negativo. 2 que multiplica 0x vai dar menos 0x. E 2 que multiplica 3 vai dar menos 6. Somando, então, 4x quadrado positivo com 4x quadrado negativo se anulam. Menos 2x menos 0x vai dar menos 2x. E mais 1, menos 6, vai dar menos 5. Vamos ver o que nós temos aqui, então. Nós fizemos a divisão do polinômio P, que é o dividendo, pelo polinômio Q, que é o divisor. A resposta é o polinômio 3x quadrado mais x mais 2, que é o quociente, é a resposta da divisão. E menos 2x menos 5 é o resto. Eu peguei um exemplo em que o resto não fique só um número, que fique um polinômio. Então, a gente pode obter como resto um polinômio? Podemos.
tudo bem? Então, nesse caso, o resto é o polinômio menos 2x menos 5, tá? E assim, nós finalizamos a nossa aula. O objetivo era apresentar 4 exemplos com 4 operações com polinômios: adição, subtração, multiplicação e divisão. A síntese da aula é a seguinte: a adição, eu vou somar termos semelhantes. A subtração, eu vou somar o primeiro polinômio com o oposto do segundo. Na multiplicação, eu vou realizar a distributiva. E a divisão, eu apresentei o método da chave. Na próxima aula, na próxima videoaula, eu vou apresentar uma outra forma de divisão, que vai ser o método de Briot-Ruffini. Tudo bem? Espero que vocês tenham compreendido. Bons estudos, fiquem bem e até a próxima.